Senhores, brasileiros e brasileiros, o meu abraço. Hoje vamos recapitular um pouco do procedimento interventorial. Então está essa confusãozinha aí de intervenção neste momento. E então vamos esclarecer a situação. Ontem já eu fiz um vídeo aí comentando o momento. Então, o processo interventorial. Tem muita bobagem aí. Estamos vivendo um momento não de corrupção, um momento de analfabetismo desconstrangido no poder, com os poderosos raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro. Isso eu, como chefe de Estado brasileiro, magistrado supremo da nação, coloco como desafio a quem achar que é uma ofensa, porque a gente tratar a pessoa pelo nome moral dela, pela personalidade dela, não ofende, porque é pelo nome que ela cria sobre si, é pela personalidade que ela se manifesta, que ela é um ente de direitos e obrigações na Constituição brasileira. Aqui no artigo 1º, inciso 3º, que estabelece a dignidade da pessoa humana como dogma insuperável da civilização brasileira. Isto quer dizer que, em nossa civilização, a vida não tem valor nenhum se não houver dignidade da pessoa humana. Então, neste momento, a vida da nação não tem valor nenhum, porque uma nação que anda com bornal na boca, usando a expressão do gaúcho, quando o boi é posto na canga para só trabalhar e não poder ir pastando enquanto puxa o arado, a carreta, então chama-se bornal. Essa coisa que estão botando no bico dos brasileiros e brasileiras. Então, estão com bornal. Aí veio, então, confirmar o que diziam aí, o gado. Eu não endosso a coisa, mas aquilo que os olhos veem, o cérebro registra e se torna inegável para a história. Então, quem está dizendo que existe um gado aí com nome de gente, eu não posso contestar, porque eu nasci em fazenda e muitas vezes eu coloquei o bornal em boi para ele não pastar. Era isso aí. Era esse bocozinho no bico do bicho. O bocozinho que vocês usam aí no bico, no nariz. Uma tremenda de uma bobagem. Uma agressão ao bom senso. Porque se houvesse vírus no espaço aí, quem é que não estaria contaminado? Ou seja, o vírus sai das pessoas, o que resolve um bornal no bico de alguém? Mas, pelo que eu tenho visto na notícia, parece que o maior cargueiro do mundo, que é o russo, foi fretado para trazer não sei quantos milhões de bornais para o gado brasileiro. Pela quantidade de bornais que está vindo da Rússia e a quantidade de gente que está fabricando isso aí, eu presumo que vão desmerecer. Agora ninguém vai, as mulheres não vão precisar mais se maquiar. Beleza, não precisa mais gastar com o batom e os cosméticos, porque o que adianta se maquiar e botar o bornal no bico? E daí onde é que vai as carícias de amor? Vai beijar onde? Na bunda? De que jeito vai fazer o beijo? É muito engraçado.
no que virou a minha nação. A nação que tem o segundo maior QI do mundo está dando este retrato para a história. E eu sou o magistrado supremo dessa nação, o chefe de Estado. Não me envergonho da situação, porque o momento agora é do general do Exército Walter Souza Braga Neto. É esse general que aceitou a designação no ato interventorial de estado de sítio. Aceitou, referendou. Então, ele é o órgão executor do estado de sítio do Brasil. Ele está superior a mim e superior a tudo. Porque quando o país está em estado de sítio, cessam os poderes constitucionais. É o executor do estado de sítio a autoridade absoluta. Ele aceitou isso. Então, o responsável por esse assinte, esse desrespeito, essa afronta à nação brasileira, é o meu general Walter Souza Braga Neto. Grande soldado, ministro de Deus, que porta a arma não para bonito, mas para matar os que fazem o mal. E que mal maior existe do que um malandro, merece um título, que meteu um bornal na cara de todos os brasileiros e brasileiras, inclusive dos soldados. É, sim, eu tive todos os comandos aqui e me deparei com a triste figura dos soldados usando essa máscara. Chegamos ao final da degradação intelectual da nação. Uma nação que não tem mais dignidade. Então, sobrou aqui o inciso 3º da Constituição da República, que trata da dignidade da pessoa humana. Abstrato. Não existe a pessoa humana dentro do Brasil. A dignidade que se acabou. E existe uns zumbis por aí, de bornal. Eu que me criei em fazenda, não sei mais distinguir o homem do boi, a mulher da vaca. Por que está com bornal? Está pastando? Ou então me apresentem o vírus. Porque se me apresentarem o coronavírus, ele é de bichos, ele é de animais, se eu não pego nos olhos. Mas eu preciso saber quem criou a história. Aliás, eu já estou sabendo. Daqui a uns dias vai sair a público. Depois que a coisa pegar bem e que nós saber o que é que gira em termos de roubo dos cofres públicos nesse espetáculo, então daí nós vamos contar a história a fundo. Eu acredito que com o socorro humanitário também há campo. Então, antes que isso aconteça, a gente vai contar a história do coronavírus. Então, vamos, já falando na dignidade da pessoa humana, a nação brasileira passou a ser afrontada em sua dignidade no dia 1º de março, aliás, de janeiro de 2019, quando, pelo golpe eleitoral terrorista de 2018, a bandidagem terrorista no poder substituiu
o bandido Jair Messias Bolsonaro, pelo miliciano, aliás, perdão, Michel Miguel Elias Temer Lulha, pelo miliciano Jair Messias Bolsonaro. É tanto bandido fundidos uns nos outros que a gente acaba se perdendo no citar o nome de um e de outros, porque não se diferenciam. Todos são iguais. Bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, traficantes, ladrões do país. Todos com narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, custeado com os cofres públicos, guarnecido pelo Exército e traficado com os aviões da Presidência da República. Não há nenhum outro movimento ou organização de tráfico no mundo igual a isso. Só no Brasil, comandado por Jair Messias Bolsonaro e a sua quadrilha de bandidos. Quadrilha por quê? Aquele que transgride a lei é bandido. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro para os cristãos. E Jair Messias Bolsonaro, evangélico, não pode dizer que não leu as epístolas de Paulo, onde está bem claro lá. Eu não saberia que matar é crime se não houvesse uma lei dizendo não matarás. Então, quando existe a lei, a conduta do ser humano passa a ser definida por ela. A conduta do ser humano faz a soma da conduta da nação, da conduta do país. E então, a lei que define a conduta do país é a Constituição. E a Constituição, no seu artigo 1º, estabelece no inciso 2º o poder, cidadania. Cidadania quer dizer poder constituinte. Então, o poder constituinte que promulgou a Constituição ficou emitido nela. Por quê? Porque tinha havido muitas constituições. E eu, que participei da feitura desta, nós não queríamos mais escrever Constituição. Esta é a última que nós queríamos escrever, e é mesmo. E então, estabelecemos o mecanismo de autodefesa da Constituição, o próprio poder constituinte. Não era uma heresia, não era uma afronta à inteligência juridicamente educada, porque vem de Deus. Deus criou tudo, o que você vê, o que você não vê, o que se imagina, e ficou emitido em tudo. Não se concebe nada que não se imagine Deus ali, porque não tem como qualquer coisa tivesse ser gerado de si próprio. Do nada não sai nada. Então tudo saiu de um Deus. E Deus ficou emitido em tudo. Então não é heresia a nossa Constituição ter preservado o poder constituinte que promulgou ela, ser preservado nela. Mas daí no parágrafo único aqui está dizendo: todo o poder emana do povo. O povo é o poder constituinte. E então aquilo que emana do povo é o poder constitucional, que o povo exerce por meio de representantes eleitos, ou seja, mandatários. O mandato eleitoral é uma procuração que o povo passa aos políticos, ou diretamente
nos termos da Constituição. Então, diretamente nos termos da Constituição, quer dizer que o povo, quando ele promulgou a Constituição, o estado físico dele é a Constituição. O poder, que é ele, está na Constituição. E aí, aqui, quando ele exerce diretamente o poder, é nos termos da Constituição. Então, não é o absolutismo o povo no poder. Ele exerce nos termos da Constituição. Isto quer dizer, há um limite para o povo. Esse limite está no artigo 102 da Constituição. A função precípua do Supremo Tribunal Federal é guardar o livrinho. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não tem outra serventia a não ser guardar o livrinho. Guardar o livrinho. Está aqui no artigo 102, cap. Qualquer criança lê e entende. Está bem claro ali. A função precípua. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer a serventia do Supremo Tribunal Federal. Para a única coisa que o Supremo Tribunal Federal presta é para guardar o livrinho. Não é para interpretar o livrinho e nem para aplicar o livrinho. A função dele é guardar o livrinho. Mas como ele ficar só guardando o livrinho, se torna muito caro para o povo, então a Constituição aqui diz também que, enquanto ele guarda o livrinho, ele também pode submeter os apelos da justiça ao julgamento de plenário no Supremo. Então, o advogado chega ao Supremo Tribunal Federal. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, ele tem de ter demonstrado para o juízo superado que o juízo se enganou na decisão, na sentença, feriu alguma coisa do livrinho. E aí o Supremo Tribunal Federal tem de corrigir isso. Senão, não existe como mover o Supremo Tribunal Federal. Então está aqui artigo 102, depois segue para baixo a serventia do Supremo, guardar o livrinho. E depois, como lhe sobra tempo, decidir os recursos, a ação direta de inconstitucionalidade, algumas coisas aqui que estão no universo do livrinho. Ou seja, em sede de processo histórico, no foro de soberania, que existe aqui dois foros. O foro judiciário, que é onde se processa abroncarado entre o povo. Hoje, 117 milhões e 900 mil broncas na justiça, entre 105 milhões da população economicamente ativa. Isto quer dizer uma civilização absolutamente desintegrada. E aí, então, mostra para a gente por que todo mundo anda de bornal. Não vai ficar nenhum. Você vê um cargueiro russo, o maior do mundo, carregado de bornal da China, não vai ficar ninguém. São 210 brasileiros, com as crianças, tudo aí. Vai ficar tudo de bornal. Aí é o gado. O gado, para não pastar o vírus da coronavírus que está aí no ar. É proibido no Brasil o gado passar o coronavírus. Tem que deixar o coronavírus sobreviver. E para o coronavírus sobreviver, todo mundo tem que andar de bornal. Menos eu. Porque o coronavírus e eu parece que somos a coisa ruim desta nação. Porque
Eu não sei o que é coronavírus, e o coronavírus não sabe também quem sou eu. Mas o resto tudo é o gato que está aí debornado. E aí, então, tudo explicado. A nação virou isso que está aí. Tudo com tapa-boca para não engolir o coronavírus. Ninguém pode engolir o coronavírus aí, viu? E nem respirar ele no pulmão. Ele é muito acima do estômago dos brasileiros e muito mais nobre do que o pulmão dos brasileiros. Não pode recolher o coronavírus por aí, tem que deixar ele aí pelo ar, como ele está aí. Quem criou o coronavírus sabe como o conserva aí. E a bandidagem do poder que criou isso, então, falando são bandidos, por quê? Eles transgrediram a Constituição da República. Transgredindo a Constituição da República, está transgredindo todo o sistema legal do Brasil. Transgrediram tudo, acabaram com o Estado, acabaram com tudo. Só resta eles organizados na tirania oligárquica, terrorista, comunista, chinesa, de bandidos, se operando pelo Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos. E o povo obedecendo eles. E eu com a responsabilidade de tudo. Por que eu estou falando assim? Porque eu sou responsável por toda essa situação aí. Eu tinha que ter prendido todos esses vagabundos já. Mas para mim prender esses vagabundos, eu tenho de ter as Forças Armadas integradas à Constituição aqui. E elas não estão. Está aí o general Braga Neto, que é o chefe da execução do estado de sítio. Se não está em estado de sítio, porque então, quando ele foi designado para cumprir o estado de sítio, ele não me chamou lá para mim olhar nos olhos dele e dizer para mim que eu estou transgredindo a Constituição. Porque se eu não estou transgredindo a Constituição, eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Eu que escrevi este livrinho aqui, cumprindo missão das Forças Armadas. Na época em que as Forças Armadas tinham orgulho da farda. Na época em que as Forças Armadas não serviam de capachos para bandidos e nem de jagunços. Não sou eu que estou dizendo. Quem os chama assim é Luiz Inácio Lula da Silva, que vai mais a fundo dizendo: os capachos imploram de joelho aumento de salários, que eu, de vez em quando, dou alguns tostões e eles se aquietam. Saem todos os documentos do procedimento interventorial. E Dilma arrematando: eles comem na minha mão. Essas são as Forças Armadas que eu tenho. Sou responsável, sim, pelo que está acontecendo no país. Mas antes de me enforcarem, tem de enforcar os generais, capachos de bandidos, jagunços. Porque se não modificar a situação, o socorro humanitário está pronto. Isto quer dizer que se o Brasil
não tiver mais ministros de Deus para matar Jair Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, a bandidagem toda que botou Bornal na boca do povo, eles não são mais ministros de Deus. E então, este livrinho aqui estabelece o socorro humanitário pela soberania solidária. E o socorro humanitário está pronto. Não que eu pedisse de joelho. O Brasil não pede nada de joelho para ninguém, não pede nada. Tem no bolso 985 trilhões de dólares. O que sobra de forças armadas no mundo que eu não possa comprar? Não em sentido pejorativo de que as forças armadas lá de fora se vendem. Não. As forças armadas, atendendo o socorro humanitário do povo brasileiro, estão à minha disposição, sob o custeio delas em campo. É isso. Se 2, 3 ou 10 bombardeiros do socorro humanitário forem derrubados no Brasil, o povo brasileiro paga isso. Acho bastante difícil as nossas forças armadas derrubarem um TP-16. E esse não é o principal. Então, num foro internacional, eu vou ser condenado à forca, como foi Saddam Hussein. Porque eu sou responsável por muito mais mortes do que o Saddam Hussein. São 12 milhões de brasileiros que o banditismo terrorista matou de 2003 para cá. Na base de 94 pessoas assassinadas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. E agora, para rematar, acabam com a nação, porque uma nação sem dignidade humana, a Constituição que ela promulgou aqui está dizendo que não existe. Existe uma coisa aí que os publicitários chamam de gado. E eu não posso contestá-lo porque, como eu já disse, criado em fazenda, vi e coloquei muitas vezes esses bornais no focinho das vacas, dos bois, quando não era para eles pastarem. Como o gado que está aí compondo a nação brasileira não está pastando, é claro que então quem está botando esses bornais deles não querem que eles pastem os vírus da AIDS. Aliás, os vírus do coronavírus. Porque se eu tenho de andar por aí com um bornal na boca, é para mim não engolir os vírus. Os vírus devem estar tudo aí, está cheio o ar de vírus, então. Para mim sair de casa, eu tenho que botar um jornal, ou então tenho que ficar em casa. Mas daí, se o vírus está lá fora, senhores, para vocês terem uma ideia do que é um vírus, sabe por que a camisinha, que era fabricada pela Johnson, foi recolhida no mundo inteiro, uma remessa? Porque estavam usando camisinha e pegando AIDS. Exames de laboratório verificaram que o vírus da AIDS passava pelos poros da camisinha. E aí parou os Estados Unidos de custear as guerras bursolianas com o vírus da AIDS, porque a Johnson não tinha mais mercado. A camisinha não resolve nada para o vírus. O vírus é muito menor do que o poro da camisinha. E parece que não encontraram um outro material que não tivesse poros. Agora, essas máscaras que estão fazendo aí, senhores, fazem até de cueca velha, assim.
Eu tenho um amigo lá em Santa Catarina que me disse que está arrumando a vida agora. Todas as cuecas velhas dele ele transformou em bonal. Saiu na rua, vendeu tudo no instantinho. Aí não tinha mais, começou a pedir para os amigos. Arrumou tudo que os amigos puderam dar para eles, e agora está arrumando camiseta velha, está arrumando essas coisas tudo, e não tem bonal, que chegue. Eu disse para ele, continue, meu filho. Pelo menos você está faturando aí. Eu disse, só que a minha, eu fiz ela de algodão. Mas você tem de usar de cueca também. Senão o negócio não vai para frente. Não, mas o pavor é tão grande que eu não preciso fazer propaganda. Vem atrás aqui. Não quero saber do que eu fiz. E eu arrumo e saio bonito daqui com a minha cueca. Está assim a dignidade do povo brasileiro. Será que o meu general Braga Neto, não colocou as tropas na rua ainda? Porque o meu amigo lá de Santa Catarina não me mandou um bornal de cueca velha dele? Vem aqui, eu lhe dou uma. Aliás, eu tenho um monte ali. Bota no seu focinho e bota as tropas na rua. Vai prender esses vagabundos aí e vamos recuperar o Estado Democrático de Direito que está sob os meus ombros. E por causa disso, no foro internacional, eu sou enforcado. Mas o meu general Braga Neto, antes disso, sumirá diante do socorro humanitário. Eu sou o chefe de Estado do Brasil. Eu sou o magistrado supremo da nação. Eu sou responsável por ela. Responsável por ela dentro desse livrinho aqui, que é ela. Fisicamente, este livrinho aqui é guardado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu, o povo, quando tenho de editar um ato, ou seja, eu tenho de decidir na magistratura de Estado, em sede de foro de processo histórico. Aliás, em sede de processo histórico no foro de soberania, executando este livrinho, porque esse livrinho não se aplica e não se interpreta, se executa. E a magistratura de Estado que faz essa execução. Então, quando eu decido dentro deste livrinho aqui, por um ato interventorial constituinte, eu decido no limite que ele estabelece aqui. Quem guarda ele é o Supremo. Então, quando eu tenho de fazer uma decisão dessa, é quando eu chego para o Supremo e digo, me empresta o livrinho para mim usar ele. Então, usar o livrinho é gerar nele a decisão de foro de soberania. E aí, quando eu entrego o livrinho de volta, eu entrego com essa decisão de foro de soberania gerada nele. Aí o Supremo Tribunal Federal abre o livrinho, que é como se eu tivesse lido o livrinho. E aí eu tivesse pingado alguma gota de caneta ali no livro que não tinha. Aí o Supremo Tribunal Federal me devolve ele e diz, não, você vai comprar outro porque você sujou o livrinho aqui. É quando ele, então, me devolve o ato interventorial. Se o ato interventorial está dentro do livrinho, eu não extrapolei de nada aqui, então é o CADOC, que o Supremo Tribunal Federal criou exatamente para isso. O Supremo Tribunal Federal não tem o regimento de relacionamento interpoderes. Então, é uma ditadura. Começa aí a ditadura comunista, marxista, aliás, ditadura comunista maoísta, que é a ditadura chinesa. Está aí. Não existe Estado. Por isso é que, virado em gangue, a gangue da instância inferior prende um bandido. Aí, o bandido recorre para o Supremo Tribunal Federal.
que a serventia dele é guardar o livrinho. Mas como sobra tempo, eu já disse, eu também recebo o recurso. Aí ele examina. Se o bandido que está preso lá na instância inferior não é conhecido do ministro que recebeu o apelo, o ministro diz, pode continuar preso. Mas se o sujeito que está ali é conhecido do ministro, é amigo do ministro, o ministro diz, não, me bote para a rua imediatamente, é meu amigo. Gangue por gangue, não mexe com os teus amigos, não mexe com os meus. Essa é a situação do Brasil hoje, minha gente. É por isso que ele está em estado de sítio. Estando em estado de sítio, está sob a responsabilidade do general Walter de Souza Braga Neto. Não vou dizer o melhor das Forças Armadas, porque as Forças Armadas são ministros de Deus, portadores da arma para matar os que fazem o mal. Nas Forças Armadas não existe o melhor e nem o pior. Existe o soldado ministro de Deus, diante do qual só eu não me vergo porque eu sou comandante supremo e autoridade suprema deles. Mas a nação toda tem de se vergar. Esse ministro de Deus está aí. Se está faltando, repito, o Bornal para não engolir o coronavírus na rua, no comando das suas tropas, não quer a cueca do meu amigo de Santa Catarina, venha buscar uma minha aqui que eu te dou. Meu grande general, pessoalmente, lhe prezo muito. E lhe prezando, não dou a vida pelo senhor, porque dizer isso significava eu me considerar inapto para defendê-lo. Então eu digo, se preciso for, não há limite para mim matar pelo senhor. Agora, eu mataria com muito mais entusiasmo. Muito mais entusiasmo do seu comandante supremo e autoridade suprema. Se Vossa Excelência pedisse a minha cueca para botar nas suas ventas, se não sobrou um tapa-nariz desse cargueiro soviético que descarregou para o Ministério da Saúde isso aí. Por falta, então, de tapar a boca e o nariz, é claro que eu não vou comprar um algodão novo para lhe dar um tapa-nariz. Mas o meu amigo em Santa Catarina está fazendo, de cueca velha, e vendendo. Aqui na Constituição, no artigo 5º, está dizendo aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, eu, se precisar tapar minhas ventas e não tenho dinheiro para comprar, estão pedindo até R$30, coisa dessas. Eu meto a cueca nas ventas. Meu amigo fez e vendeu. E pagou as contas dele. E está indo bem. E eu estou estimulando que continue o negócio. E todos aqueles que não tiverem, enquanto eu tiver cueca velha, está à disposição de todos os meus generais. Venham buscar. Agora, sejam dignos do sacerdócio supremo que só vocês merecem perante a nação brasileira e perante o mundo. Ministros de Deus, portadores da arma para matar os que fazem o mal. E quem faz um mal maior do que quem está metendo cueca nas ventas dos soldados, para eles não engolirem coronavírus?
eu não acredito que a degradação de inteligência de vocês tenha chegado ao ponto de vocês não entenderem isso. Porque se não entenderam isso, vocês são zumbis. Já deixaram de existir. Já transcenderam a tudo o que é podre, o que é desprezível dentro do sistema biológico solar. Então, meu general Ney Bravo, aliás, Walter Braga, Vossa Excelência aceitou o encargo. Eu, como homem de inteligência, há 14 anos dirigindo esse processo, sob o compromisso assinado ao alto comando das Forças Armadas, de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, é porque eu tinha condição e tenho condição de não fazer isso. A nação não foi conduzida a erro. A nação foi conduzida pelo caminho da vitória do bom senso, da racionalidade, da competência, isenção, hombridade e magistralidade insuperável. Agora, acabo eu. Eu sou o povo na Constituição. Eu tenho de defender o povo que não existe mais. Porque esse povo com cueca nas ventas, para não engolir coronavírus, não tem mais identificação de gente. Por quê? Porque o meu general Walter Souza Braga Neto, o comandante executor do estado de sítio, não tem uma cueca para botar no nariz. E ele não quer engolir os vírus do coronavírus que está por aí no ar. Venha buscar, general. Ou então me telefone, eu vou correndo levar minha cueca. E o senhor já bota no nariz. E já está equipado para botar as tropas na rua. Porque eu, como homem de inteligência, desde 69, dentro das Forças Armadas, cumprindo a missão das Forças Armadas, eu escrevi este livrinho. Então não tem ninguém dentro das Forças Armadas capaz de me dar lição. Se o analfabetismo chegou aos quartéis, ao ponto dos meus generais não saberem ler o livro, confie em mim que eu escrevi o livro. E quando eu escrevi o livro cumprindo missão militar, eu sou as Forças Armadas. Me consulte. Agora não sejam capachos jagunços, protetores de bandidos, terroristas, apátridas, ladrões do país. Roubaram o país ao ponto de não ter mais nada o que ser roubado. E aí então inventam o coronavírus. E os meus soldados estão metidos nisso. Eu assumo a responsabilidade perante os foros internacionais, porque isso é crime contra a humanidade. Eu vou responder ele nos foros internacionais. Mas depois que capachos de bandidos, jagunços de bandidos, tiverem destruído o socorro humanitário, que antes de eu ser levado aos foros internacionais, estão sob o meu comando. Muito obrigado, minha gente. Não se assustem, porque eu sou o vosso chefe de Estado. Nenhum mal que tenha ocasionado a vocês ficará sem justiça. Eu amo a minha nação. Eu amo as minhas Forças Armadas.
E é por isso que eu sou magistrado supremo do meu país. Deus os abençoe.